E então alguns deles tinham descido à Judéia e ensinavam os irmãos: se não vos converterdes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa desta questão. Bendito seja o nome deste Deus que se chama Jesus Cristo. Eu estava orando nesta manhã e me veio no coração a respeito da eterna ambiguidade humana, da natureza, da falibilidade do homem. Eu sempre costumo afirmar que o homem luta por sua razão e por ela dá a vida se preciso for, mas que a verdade pertence a Deus. Como também sempre afirmo categoricamente que esse livro é a verdade, é o paradigma. E ao meditar sobre isso, eu lembrei-me da discussão que houve no capítulo 15 do livro de Atos, que foi lido por mim. E os homens sempre criaram discussões e diversões, dissensões. Haja vista um texto que nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 3, onde havia as escolas que se formavam os discípulos e cada um deles puxando, como se diz o ditado, a sardinha para o seu lado. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, e Paulo então foi categórico, dizendo: Paulo plantou, Apolo regou. Eu não sei se é bem ao certo nesses termos, mas o que importa, Deus é quem dá o crescimento. E quando eu acompanho a história, eu vejo sempre pessoas que se levantam para tentar uma interpretação, ou seja, uma hermenêutica que não é bem de acordo com o que está aqui. A palavra de Deus é inalienável, irrefutável. E infelizmente, quantos não tentam usurpar desta mesma palavra para tentar implementar suas ambiguidades, as suas falibilidades, enfim. Isso na época da igreja primitiva, quando a igreja estava se formatando, não foi muito diferente, por exemplo, no grande embate entre Ários e Pelágio. E assim sucessivamente. O próprio homem, um sistema religioso, se apoderou da igreja por volta do século IV e então transformou as Sagradas Escrituras, ou melhor dizendo, ocultou todos os segredos das Sagradas Escrituras e passou a interpretá-la de acordo com o seu bel prazer e formou-se uma dinastia que, com o passar do tempo, começou a perseguir as pessoas. Foi assim com os valdenses, foi assim com John Hus, foi assim com antes John Wycliffe, enfim. Mas a verdade sempre prevalece. Ainda que muitos reis queimassem este livro, na época do comunismo não foi diferente, mas bem antes, já que eu falei sobre John Hus, eu louvo a Deus pela vida do Lutero. Eu sei que ele tem suas falhas, Lutero não é o meu mentor, nem tampouco João Calvino, embora respeite e reconheça neles homens de Deus, mas como homens de Deus também tiveram as suas falhas. Mas prevaleceu a inerrância das Sagradas Escrituras. Na atual conjuntura, já passando por esta época em que houve grandes perseguições, onde homens como Jerônimo Savonarola foi queimado na fogueira, um monge italiano, um monge, me parece que na Itália, enfim, homens foram queimados, homens foram perseguidos. E ainda hoje, depois veio a época do iluminismo, na época em que os iluministas, com base no racionalismo, na base da razão, tentaram de todas as formas dirimir os conceitos profundos que estão nas Sagradas Escrituras. De certa forma eu entendo por que isso aconteceu. Justamente por causa da época da Idade das Trevas, onde um império religioso dominava, cerceava, mandava matar, mandava destruir. Por volta do século XVI, XVII,
Então, homens como Descartes, homens como Voltaire, filósofos e criaram ideias que são agnósticas. E aí, por aí afora, começou-se o iluminismo. E dessa barca veio então aqueles que hoje são tidos como os liberais, teólogos que abraçaram de forma profunda as ideias que a Bíblia não é a palavra de Deus, que apenas contém textos que falam sobre a palavra de Deus, e transformaram e tentaram pelo menos transformar esse livro em algo ambíguo, em algo que é muito mais voltado para mitos, para mitologia e não para a verdade. Mas esse livro sobreviveu, sobressaiu, venceu a idade das trevas, venceu, infelizmente, a época tão deturpada no início da igreja primitiva. O gnosticismo é engraçado. Primeiro, eles lutam contra o gnosticismo na época dos apóstolos e dos pais da igreja, para posteriormente, no século XVIII, lutar contra o agnosticismo, enfim. Seja agnosticismo, seja agnosticismo, seja a idade das trevas, ou seja na idade da luz, que é o iluminismo, a palavra de Deus sempre prevaleceu. E bem-aventurado aquele que busca de forma sincera continuar buscando na palavra, sem fugir, desviar para a direita ou para a esquerda. O importante é que se interprete a palavra de acordo com aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Hoje, na atual conjuntura, não são poucos, alguns conhecidos dizem que a Bíblia tem que ser atualizada, que ela tem que estar de conforme com as ideias contemporâneas. Eu até afirmo que as leis cerimoniais que haviam, talvez até mesmo leis culturais, elas são leis temporais. Mas as leis que são morais, que abrangem profundamente o pecado do homossexualismo, da prostituição e tantas outras disparidades que atingem a moralidade da raça humana, isso é atemporal. São propósitos que Deus deixou nas Sagradas Escrituras. Eu sei que muitos me rechaçarão, inclusive um conhecido e famoso disse que a Bíblia tem que ser atualizada até mesmo por causa do homossexualismo. E tentam criar eufemismo daqui, eufemismo dali. Eu afirmo categoricamente, baseado no primeiro capítulo escrito aos Romanos, que aqui está, a menos que eu tire, rasgue e comece, e acredite que tenha que ser atualizado. Eu afirmo que o cristianismo não adota o homossexualismo, porque ele preconiza um relacionamento heterossexual profícuo e fecundo. E foi, além disso, nós vimos tantas outras disparidades que estão sendo impetradas no âmago da igreja, levando por causa, primeiro, volto a repetir, do liberalismo que houve por volta do século XVI, XVII, XVIII, nem me lembro ao certo, onde os teólogos liberais tentaram de todas as formas deturpar, aniquilar, dirimir os conceitos basilares das Sagradas Escrituras. Depois veio, até hoje ainda permeia sobre a igreja, principalmente no meio neopentecostal, o pragmatismo religioso, onde os fins justificam os meios. Eu, todavia, afirmo que os fins justificam os meios quando os meios que estão sendo usados não deturpam o princípio. E o princípio, novamente, eu volto a dizer que é as Sagradas Escrituras. Juntando-se ao pragmatismo que criam campanhas heterodoxas que levam o homem a buscar apenas os seus interesses próprios e não negar-se a si mesmo e os interesses de Deus, está também o relativismo ou pluralismo religioso, que cada um interpreta a Bíblia de acordo com os seus conhecimentos e os seus conceitos. Enfim, para concluir, desde que o primeiro homem resolveu desobedecer a Deus comendo de um fruto que não era seu e quis buscar primar pelo seu próprio paradigma, o homem se perdeu. Mas como está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 2, onde
Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não se usurpou de ser Deus, aniquilou-se a si mesmo, se fez-se servo e padeceu até a morte e morte de cruz. Ou seja, eu me lembro agora de um texto em que ele foi tentado, me parece que é Mateus capítulo 4, quando ele foi levado ao deserto e de repente o diabo propôs a ele várias tentativas de tentar de fazer com que ele viesse a dissuadir da ideia. E ele respondia não com sua sabedoria, embora ele seja a sabedoria, ele respondeu com o que está escrito aqui. Ou seja, ele disse, está escrito. O diabo sempre usa a própria palavra para tentar deturpar a mente. E nós devemos fazer como Jesus Cristo, dizer está escrito. Seja contra o iluminismo, seja contra o gnosticismo, contra o agnosticismo, seja contra o pragmatismo, o relativismo, enfim, seja contra o liberalismo. Essa é a coluna, é a pedra angular, e dela eu não abro mão. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso que deixou a sua palavra viva para que nós possamos viver por ela, por intermédio dela.